Mas, Alexandre, se a minha filha tiver 4, 5 anos, eu posso levá-la no velório? Isso eu estou falando, minha opinião. Como pode, como deve. Mostra a morte para ela, que ali é apenas o corpo, sem assustar ela. Não vai querer fazer a criança beijar ou botar a mão. Eu tinha medo, de pavor de ir no velório quando eu era mais criança, até porque eu tinha um entendimento católico, era de se botasse minha mão naquela coisa gelada. Eu me descabelava ali. Porque eu não entendia o que era direito aquilo ali. Só sei que eu não queria estar ali. Aqueles algodãozão enfiados no nariz, que eu ficava olhando aquilo ali, eu disse, putz, um dia que eu tiver ali, isso aqui vão botar algodão no meu nariz, como é que eu vou respirar? Eu ficava pensando, né? Olha só o que passava na cabeça da gente. É mostrar para a criança que o papai, que o vovô, que a titia, ali é só o corpo físico, eles partiram para um outro momento, uma outra fase da vida, a vida deles continua, mas a gente não consegue ver, para que a criança comece a refletir e ela cresça sem esse pavor que a gente vê por aí. Porque um dos pavores, um dos mistérios, um dos enigmas que a gente tem é sobre a morte. Por incrível que pareça, apesar de não ser muito discutido por ser um tabu, mas é um dos maiores enigmas que nós temos. O que acontece depois da morte? Mas aí vai na questão das visões. Tem pessoas que chegam uma hora que dizem, não, eu não acredito mais nisso. Eu não acredito que a gente vai ser julgado dessa forma. Quer dizer que se eu errei uma vez, eu vou ser castigado eternamente? Quer dizer que se esse tal Satanás, o demônio, o diabo, sei lá que nome lá, quer dizer que eu vou para ele por ter errado algumas vezes? Mas quem é que é perfeito? Eu vejo o pai fazendo coisa errada, eu vejo a mãe fazendo coisa errada, eu vi o avô fazendo coisa errada, eu vi o primo, a tia, quer dizer que estamos todos condenados? Aí já quebra um pouco com os atributos da divindade que a doutrina espírita discute. Deus é amor infinito. Ele cria, ele não julga, ele não condena. Então a morte não pode ser uma condenação. A morte é a criação para uma outra vida. É uma criação, é uma abertura para um outro momento que nós vamos. Apesar de que nós ainda temos medo. Nós tememos um pouco a morte de uma certa maneira. Ninguém quer ir. Ninguém quer embarcar. Apesar de que a gente sabe que não tem como puxar o freio de mão, que não vai adiantar. A gente não vai parar. A gente vai continuar em direção a ela. Estamos indo todo dia. Amanhã eu posso não estar aqui, mas estarei no outro lado. Aí aparece na mediúnica. Né? De alguma maneira eu estarei aqui na CEIU, ou na minha casa, ou seja, onde eu estiver, depende da minha cabeça no momento. Mas, quando eu encontro a morte presente, porque a morte parece que está sempre distante, né? Mas quando eu encontro ela presente, próximo de mim, que é nossos parentes, ou até o avô, a minha mãe, meu pai, como é que eu vou reagir? Tem gente que se desespera, tem gente que berra, tem gente que, eu já vi algumas coisas bem assim, tá? Pessoalmente. Tem gente que se revolta contra Deus. A criança vendo aquilo, o que vai acontecer? Ela vai temer a morte. Ela vai ver aquilo ali, não como parte da vida. Ela vai temer de uma maneira que ela não vai querer pensar. Ela não vai querer discutir. Por isso que ela vai querer bater na madeira, vira essa boca para lá, eu não quero discutir sobre isso. Ela vai crescer uma pessoa medrosa e, ao mesmo tempo, se tem medo da morte, você tem medo da vida. E é um processo tão natural essa questão da morte, que Jesus Cristo, quando encarnou aqui, que veio trazer para nós, né, os ensinamentos, a luz, para que a gente pudesse segui-lo, e também veio dar um puxãozinho de orelha em nós, tá? Ele falou sobre isso. Nós é que distorcemos nas diversas e milhares de traduções que colocamos em muitas partes do Evangelho e da Bíblia, a morte como sendo algo temeroso, que nós devemos temer, como sendo um castigo de Deus. Deus não castiga. Se Ele castiga, Ele deixa de ser Deus. Quem castiga somos nós. Nós castigamos, nós somos imperfeitos, nós julgamos, nós condenamos, nós matamos, não Ele.